Olá, meninos e meninas, boa noite, tudo bem com todo mundo? Bom, hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui então para vocês. A nossa aula de hoje vai ser sobre Schistosoma mansoni, que é causador de uma doença conhecida como esquistossomose, ou a famosa barriga d'água. Acho que vocês já devem ter ouvido esse nome por aí, né? É uma doença uma parasitose muito comum, né? Em crianças, por exemplo, que a criança fica com aquele magrinha, com aquele barrigão alto, né, grande, e acha que, e não é de estar por estar gordinha, né, mas sim por conta da carga parasitária estar elevada ali naquela criança, né? Então, e muitas vezes isso é causado pelo Schistosoma mansoni, causando a doença chamada de esquistossomose. Vou colocar aqui, tá? O nome da doença, né? Então, esquistossomose é uma doença causada pelo Schistosoma mansoni, certo? Tá aqui no cantinho. Então, vamos lá. Então, o objetivo nosso é de estudar a classificação desse parasita, as formas encontradas, ciclo de vida, o que ele pode causar como sendo patológico, né, no organismo, como se diagnostica, a epidemiologia, como se previne e como se trata, né? Então, é sempre o nosso foco aqui dentro da parasito. Então, o Schistosoma mansoni, ele é classificado como um trematoda da ordem Digenea, da família Schistosomatidae, do gênero Schistosoma e com várias espécies conhecidas, sendo elas espécie Schistosoma mansoni, Schistosoma hematobium, japonicum, intercalatum e o meconge, né? Dentre todas essas espécies, pessoal, a mais comum e a mais encontrada, né, é o mansoni. Então, é o que a gente vai focar aqui na nossa aula, tá? Então, nós vamos falar sobre o Schistosoma mansoni. Por isso, eu comecei com esse título, certo? Então, vamos lá. Então, falando do xistossoma, xisto significa uma fenda e soma, corpo. Então, é um parasita, um verme que tem o corpo em forma de uma fenda, que eu vou mostrar mais ali pra frente para vocês, tá? O Schistosoma mansoni essa espécie mansoni, né? Por que ela é a mais comum? Porque ela está presente, muito presente, na verdade, né? Na África, nas Antilhas e aqui no nosso país, aqui no Brasil. Então, é muito comum a esquistossomose mansônica, ou seja, essa doença causada pelo Schistosoma mansoni. A infecção é denominada esquistossomíase ou esquistossomose, como eu disse, né? Eu costumo falar mais esquistossomose, mas fica a critério. E o paciente ele pode cursar com diversos efeitos, diversas consequências. Quando essa doença se agrava, então o paciente passa a ter o quadro que a gente chama de hepatoesplenomegalia, que é o aumento do fígado e do baço concomitantemente, né? Além de um quadro de hipertensão do sistema porto-hepático, então é uma abertura, né? Uma hipertensão mesmo, aumento dessa tensão, dessa pressão do sistema de uma veia, né, ali também que conduz até o tecido hepático, dentre outras manifestações patológicas que a gente vai destrinchar no decorrer da nossa aula. Então, no Brasil, a gente conhece a doença como xistossomose, xistosa, doença do caramujo, é muito conhecido esse nome também, moléstia de Pirajá da Silva e barriga d'água, que é, acho que o primeiro mais conhecido e o segundo mais conhecido é a doença do caramujo. E a gente vai entender o porquê mais lá na frente. Mas assim, já dando uma leve introdução, é conhecido como doença do caramujo porque obviamente tem o caramujo como hospedeiro, né? E hospedeiro é intermediário. Então, o caramujo ele precisa estar presente aqui nessa situação e por isso doença do caramujo. Esse caramujo é um caramujo específico, que é o chamado, pertencente ao gênero Bionfalaria, que é considerado um hospedeiro intermediário nesse caso aqui, tá? Então, assim, só que a gente vai ver ali na fotinha, vocês conhecem esse caramujo? Importantíssimo, se não tiver o caramujo aqui, não tem nem a doença acontecendo.
Então, esse caramujo é um molusco, né? Faz parte do grupo de moluscos de água doce e é, como eu disse, um hospedeiro intermediário do Schistosoma mansoni, sendo o hospedeiro definitivo o próprio homem, certo? A forma, quais as morfologias desse verme? Então, nós temos verme adulto, macho, verme adulto, fêmea e ovo, né? São sendo as principais aqui, tem mais. Então, a gente tem macho sempre medindo menos que a fêmea, então macho medindo cerca de 1 centímetro, fêmea 1,5 centímetros. O macho mais esbranquiçado, a fêmea mais escura. O macho tendo ventosa oral e ventral e canal ginecóforo, né? Que é o seu presente ali, o seu órgão sexual. E a fêmea, medindo então, como a gente disse, 1,5 centímetros mais escura, e o corpo também com ventosa oral e ventral, e glândulas vitelinas e seco, né? Então a fêmea também com bem evoluída, né? Com todas as estruturas necessárias para a reprodução e para a sua sobrevivência. O ovo de schistossomas, a gente vai ver já que é um ovo bem característico. É um ovo que a gente vai batendo o olho nele, no exame parasitológico de fezes, e vai sabendo que é de xistossoma sem nenhuma dúvida, né? Por quê? Porque esse ovo é característico. Porque ele apresenta isso aqui, ó, um espículo voltado para trás, que eu vou mostrar na imagem, vocês vão entender. E mede cerca de 150 micrômetros. Não é um ovo tão pequeno, não. Deixa eu mostrar a imagem do ovo para vocês entenderem. Isso aqui, ó, vou só aumentar a figura. Isso é um ovo de Schistosoma mansoni. Então, aqui na lateral, voltado para trás, nós temos esse... É como se tivesse uma pontinha, um espinho, né? Só que a gente chama isso de um espículo, tá? Então, tá até aqui o tamanho, cerca de 150 a 155 micrômetros, né? De comprimento. Então, essa é o tamanho e a morfologia desse ovo. Então, a característica dele é esse espículo voltado para trás, né? E não para frente. Continuando a morfologia, nós temos ainda chamado miracídio, cercária e o esquistossoma. O miracídio é esse aqui, ó. Esse. Primeirinho que vocês estão vendo aqui. Então, ele é cilíndrico, ciliado, tá vendo? Um monte de cabelinhos, um monte de cílios, né? E vivem somente cerca de 8 a 10 horas. O do lado aqui é a cercária. A cercária mede 500 micrômetros, então ela é bem maior que o ovo e bem maior que o miracídio. Tem duas ventosas, sendo elas oral e ventral. Tem um corpo, tem aqui, né, finalizando a cauda. E vivem quase o tanto de um miracídio, cerca de 8 a 12 horas. E o esquistossômulo, que é uma fórmula intermediária entre um e outro aqui, né? Entre a cercária e a forma adulta, tá? Então, antes de se tornar adulta, ele passa pelo esquistossômulo, tá? Então, passa a cercária, né? Que é essa, e até chegar à forma adulta, essa forma intermediária é chamada esquistossômulo. Aqui a gente tem os vermes adultos, macho e fêmea, de novo tamanho, né? Macho sempre menor que a fêmea, tá? Aqui nós temos o que a gente acabou de ver nessa outra imagem, que é a cercária, certo? Quase se transformando num verme adulto, né? Essas são as formas morfológicas da Schistosoma mansoni. Aqui só pra gente mostrar, aqui, né, essa imagem interessante, né? Tá contida no livro do Neves, né? Do David Neves. Os vermes adultos macho e fêmea fazendo a cópula, né? A besteirinha deles. Então, um casal em cópula aqui. E aqui nós temos o macho e a fêmea, né? A gente esticar, ela vai ser maior do que ele, com todas as estruturas de reprodução. Ventosa oral, ventosa ventral, né? Aqui a gente tem na fêmea a vulva, útero, ovários, né? Com todas as estruturas de reprodução necessárias. E aqui nós temos também a do macho, com testículo, né? Com seco, tá? Tudo necessário também para a sua sobrevivência, certo? Então, bem interessante essas imagens, né? Que a gente vê que um parasita, ele muitas vezes é bem evoluído. Qual que é o habitat desses vermes adultos? Então, eles habitam o sistema porta e intrahepático, ou seja,
fígado, né? No frigir dos ovos, estão presentes ali no fígado. Quando vão se acasalar e fazer a postura dos ovos, num plexo que a gente chama de plexo hemorroidário, ali próximo aos terminais da veia mesentérica inferior, né? Mas o fato é que o habitat desses vermes adultos vai ser o fígado, tá? Então, não é bem o intestino aqui nesse caso, mas sim o fígado. Por isso que o paciente fica aquele barrigão. O que é aquele barrigão? O aumento, principalmente do fígado e do baço, tá? Por isso que acontece aquilo. Agora, vamos aqui entender um pouquinho sobre o ciclo, né? De que maneira que acontece o ciclo de vida desse parasita. Então, é um ciclo que a gente chama de heteroxênico, ou seja, tem duas fases acontecendo, porque tem dois hospedeiros, o definitivo e o intermediário. Quem é o definitivo? Sempre o homem. Quem é o intermediário? O caramujo. Então, por isso é conhecida, lembra, como doença do caramujo, porque precisa desse hospedeiro para que a doença aconteça. Caso não tenha o caramujo presente aqui, a doença não se dá, né? Então, vamos entender o ciclo aqui, ó. Vou passar para essa que fica um pouquinho mais fácil da gente entender do que aquela outra figura. Então, bom, primeiro, o homem precisa eliminar nas fezes, né, os ovos de Schistosoma mansoni. Então, são eliminados nas fezes, certo? A partir do momento que acontece essa eliminação, por exemplo, na água, né, ou às vezes defeca ali no local inadequado, o que acontece? Tem que passar por todas as formas de vida, né? Então, a primeira forma é o miracídio. Então, o miracídio eclode do ovo, né, ali na água onde foi defecado. Então, explodiu o ovinho, né, estourou aquele ovinho, né, digamos assim, e saiu o miracídio daqui de dentro, né? Esse miracídio, que é uma espécie de uma larvinha, precisa se multiplicar dentro do caramujo. Então, tá ele aqui, né, todo ciliado, que encontra o caramujo, né, a gente tem que dizer isso, encontra o caramujo e se multiplica aqui dentro. Por isso que o caramujo é um hospedeiro intermediário. Então, vocês podem ver que se não existir o caramujo, não vai ter a doença. Então, eclodiu, o miracídio encontra o caramujo, ele se multiplica aqui dentro, precisa crescer, né? Precisa se evoluir, digamos assim, e se transforma numa cercária. Lembra que a imagem que a gente viu aqui, ó, aqui. Miracídio, cercária e depois um esquistossômulo, né? Que é a forma intermediária. Então, deixa eu só voltar aqui para onde estávamos. Então, encontrou, deu origem à cercária. Essa cercária agora pode ficar nadando ali, né? Pelo córrego, por exemplo. O homem vai lá, toma um banhozinho nesse córrego, né? E essa cercária precisa penetrar na pele do paciente. Então, tá até aqui, ó, a cercária, perdão, entra na pele íntegra, lembra depois? Se transforma em um esquistossômulo, que é a forma intermediária. Então, e esse esquistossômulo agora se transforma num verme adulto, lá nas veias do fígado. Então, esses vermes adultos aqui, ó, bonitinhos, migram do fígado para as veias mesentéricas e tá pronto para acontecer tudo de novo, né? Então, o verme adulto, agora que a gente já tem, macho, fêmea, pode fazer a cópula aqui dentro do organismo, liberar o ovo, certo? E dar origem a tudo novamente, certo? Então, esse é o ciclo do Schistosoma mansoni. Espero que vocês tenham entendido como que isso se dá. A transmissão, então, pelo que a gente acabou de entender, acontece pela penetração ativa da cercária na pele e na mucosa. E as áreas mais atingidas, obviamente, pés e pernas, porque são as áreas mais baixas do corpo, né? Então, às vezes, o paciente está ali, naquele córregozinho, defecando, né? Então, a cercária penetra, ou seja, no pé, ou seja, na perna. Os locais de maior transmissão são córregos, os açudes, então, principalmente locais aí onde o homem costuma defecar, né? Evacuar. O que geralmente essa esquistossomose pode causar? Então, pode causar, eu vou resumir aqui, pode causar dermatite, né, que é a sensação de coceira, a sensação de comichão, eritema, que é a vermelhidão, edema, que é aquele inchaço. Pode também causar, conforme o verme vai avançando, né, ali, pode causar aumento do fígado e do baço, febre, né, urticária, continua a coceira, certo?
e vai causando uma ação, provocando uma ação esfoliadora, consumindo cerca de 2,5 miligramas de ferro por dia. É muita coisa se a gente pensar. Imagina isso em decorrer de um mês, né, pessoal? O paciente chega a ter um quadro por conta da esquistossomose, olha só. E aí, a gente divide essas formas em três, que é a forma pré-postural, né? Então, antes de acontecer a infecção, o paciente está assintomático ou quando tem sintomas, um mal-estar, uma febre, tosse. A doença evolui, passa para a fase aguda. Então, a gente vai tendo formação de granulomas na pele e evoluindo para uma forma mais grave que a gente chama de toxêmica, que é quando a carga parasitária já está bem maior e o paciente começa a ter sintomas piores, como, por exemplo, emagrecer, por conta desse consumo de ferro também que o parasita está fazendo. A gente vai ter aqui também alteração já nas enzimas do fígado. Por quê? Porque ele já está causando um estrago mais intenso no tecido hepático, né? Então, a gente começa a ter esse tipo de alteração já nesse momento, certo? E a última forma é a forma considerada intestinal, né? Que ele pode também causar alterações nesse local. A maioria é benigna, mas pode também evoluir para quadros de diarreia, dores abdominais, tenesmo, né? Essa fraqueza. Então, geralmente o paciente tem diarreia, dor abdominal, né? Esse tenesmo que é a contração, na verdade, da musculatura lisa, né? E que gera também até uma fraqueza, né? Emagrecimento, como a gente diz, também é bem comum. Então, a gente pode perceber, pessoal, que a doença ela vai se agravando, ela vai se alastrando conforme a gravidade mesmo daquela patologia, certo? E por fim, a gente tem aqui a forma considerada a forma hepática, né? Que lembra que eu comentei que essa forma hepática, ela tem muita relação com até mesmo a forma toxêmica, né? Que como vai avançando, né, a patologia, aqui ó, quando eu falei da forma toxêmica, e aí logo começa a ter essa forma hepática, né, essa alteração a nível de tecido hepático, tá? Então o fígado aumentado e doloroso mesmo a palpação. E por fim a forma esplênica, que aumenta o baço, lembra que eu falei, né? Formando até as chamadas varizes esofagianas, pessoal. Pode formar também varizes no esôfago, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Ou a nível de baço também, tá? Então, são consequências bem graves, dependendo da carga parasitária. O diagnóstico, para a gente não se estender muito nesse nosso vídeo, seria o exame de fezes convencional. Então, pode ser quantitativo e qualitativo. O Catocates, quantitativo, e o Hoffman, que é o mais comum, como forma qualitativa, que é bem tranquilo de ser feito e com bastante sensibilidade e especificidade, tá? A epidemiologia, a gente então sabe que essa doença ela é amplamente distribuída, a gente até falou aqui no nosso país, né? Então, a nível do Brasil. A idade pode ser qualquer faixa etária, mas mais jovens, né? Pelo hábito também de nadar em córregos, né, em lagos. Tem que ter um meio ambiente favorável, com boa temperatura e luminosidade. Não pode ser uma temperatura tão alta, mas também não tão baixa. A suscetibilidade do molusco também é algo que chama a atenção, que conta. Quanto mais suscetível esse molusco for, menor vai ser a probabilidade da doença acontecer, né? E a presença de pessoas infectadas eliminando ovos nas fezes. Quanto mais pessoas eliminando ovos naqueles córregos, mais obviamente vai ser a probabilidade da doença ocorrer, certo? E por fim o tratamento, que é bem semelhante aos outros que a gente tem visto, Oxaminic e o Praziquantel, que é um dos mais comuns aí também a serem utilizados, que age eliminando as formas adultas do parasita, né, do verme. A profilaxia, turma, bem tranquilo. Saneamento básico é o que mais, né, resume, não defecar em locais inadequados. Educação sanitária, tratar o paciente que está doente para evitar dele defecar e o ciclo todo continuar. E combater isso aqui também, o combate ao molusco presente aí nesses focos peridomiciliares, próximos, né, das residências. Porque se a gente não combater o caramujo, não adianta nada também, né? Aqui, só para a gente finalizar,
a visualização da cercária, certo? Aqui, 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 né? E todas as formas, todas as fases. Então, de ovo, que se transforma em miracídio, que passa a ser um esporocisto, tem uma forma ainda intermediária, que geralmente é muito difícil a gente ver, né? Que passa a ser uma cercária, e esquistossômulo, até que não tá aqui, que é a intermediária, e o verme adulto. Então, todas as formas que o parasita passa até chegar a ser um verme adulto. E aqui, mais uma vez, em imagens, né? Ovo com espículo voltado para trás, o miracídio bastante ciliado, né? Antes de se tornar cercária, e a cercária, que já é uma forma bem maior, certo? Bom, o vídeo ficou um pouquinho comprido, mas espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a esquistossomose, tá? Qualquer dúvida, podem me chamar, né, lá, que a gente com certeza tira a dúvida do que tiver, tá bom? Bom, então muito obrigada a todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima.